Bom, eu comecei a gostar de Opala na minha infância, né? A minha tia, ela era adulta na época e eu era criança, na década de 90. E na época o movimento na cidade não era na Antônio Pascoal, igual nos últimos anos agora. Era na Nossa Senhora Aparecida. E o pessoal ia bastante para lá ver o movimento, né? E na época tinha Opala, Diplomata, Sete Galo, tinha DT, RD, que eram os veículos da época, né? E eu comecei a gostar naquela época, eu via e ficava encantado com aquilo, entendeu? Então eu pensei, o dia que eu tiver a oportunidade, eu quero ter um Opala, um Diplomata, algum veículo antigo, né? Mais precisamente o Opala, que eu sempre gostei mais. E depois de muitos anos, na época não tinha como, né, ter condições, porque na época era o carro mais caro do país, né? Uma que eu era criança também, meu pai não tinha condições na época e eu coloquei aquilo na minha cabeça, que um dia que eu tivesse condições, eu queria ter. E depois de muitos anos, surgiu a oportunidade, eu comprei um Opala bem judiado, uma cidade vizinha aqui, Ribeirão Preto, para fazer inteiro tudo, ele estava debaixo de uma mangueira, né? Tinha galinha que pousava em cima, um monte de coisa, tinha que fazer tapeçaria, motor, estava bem judiado mesmo. E aí eu comprei esse carro, já sabendo que era para restaurar. Na época não estava no valor que está hoje, né? E eu trouxe esse carro para minha casa. E aos poucos eu fui fazendo ele, fiz funilaria e pintura, depois fiz tapeçaria. Aí eu troquei o motor 4 cilindros pelo 6. Já fiz um aspiradinho leve, assim, bem leve mesmo de rua. Mexi com roda, com pneu, essas coisas, coloquei teto de vinil, né? Mexi no painel dele, o carro ficou espetacular. Ficou lindo demais o carro. E aí eu fiquei com ele um tempo, né? Fiquei com ele em torno de 8 anos. E depois dele, eu tive um problema de lugar para guardar. Estava tendo que deixar ele na casa dessa mesma minha tia, que me levava quando eu era criança. E aí começou a me incomodar, porque sempre que eu precisava pegar ele, eu tinha que ir lá, tirar ele para poder ir para os encontros, depois levar lá de volta, às vezes um horário meio ruim e tal. Aí eu falei, bom, não tá dando mais. Aí eu falei, como eu tenho sonho, sempre tive o sonho também de ter uma Sete Galo Hollywood, e eu pensei nessa possibilidade, que a moto eu conseguia guardar na minha casa, né? Aí eu acabei negociando ele, peguei uma Sete Galo Hollywood legítima 87 e fiquei com ela. Fiquei com ela acho que uns 2 anos também. Realizei meu sonho, a moto espetacular, moto coisa de louco mesmo, uma sensação de dirigir uma Sete Galo, de pilotar ela. Só quem anda mesmo que pode falar. Né? E só que aí eu comecei depois também a ter uns problemas com o negócio de manutenção dela, não achava peça, estava difícil achar alguém para mexer, né? Começou a me dar alguns problemas. Aí eu me desfiz dela também. Fiquei com ela acho que uns 2 anos. Aí eu me desfiz dela e aí acabei comprando esse Diplomata, um Diplomata SE 91, né, 6 cilindros. E eu já peguei ele também com bastante coisa para fazer, inclusive o motor também. Peguei ele já num valor mais abaixo, porque o motor tinha que fazer, já foi combinado, o ex-dono me falou disso. E aí conforme o andar da carruagem eu fui fazendo, fui mesma coisa, recuperei a tapeçaria dele, que é original, né? Não quis trocar, mudar para couro, nada disso, ele é tecido original dele do ano. E aí eu mandei arrumar a tapeçaria, aí algumas coisas de acabamento. E aí por último eu fui mexer na mecânica. Aí na mecânica, a princípio eu ia fazer ele original e ia viajar, né? A minha intenção era viajar com ele, pegar a estrada, ir pra praia, alguma coisa. Só que aí surgiu a oportunidade de ir mexendo aos pouquinhos, né? Tava na oficina e foi surgindo algumas oportunidades de valor mais em conta, de algumas peças, alguma coisa. E aí eu fui colocando, coloca comando, aí coloca Weber, coloca coletor, polia damper, 2 canais,
tristep. Aí aos poucos fui fazendo. Já fez a retífica dele inteiro e já fez ele um aspirado de rua. E agora o carro tá aí, tá desse jeito aí, já melhorei ele bastante do que tava de quando eu peguei. E esse é o meu diplomata aí que eu tenho, 91, 6 cilindros aspirado de rua. E graças a Deus, mais um sonho que eu consegui realizar. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block though. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, you're still a team. Through your family, I'll fulfill your team. In the future, can't wait to see if you open the gates for me. Reminisce sometime. Night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Hard with you not around. Know you in heaven smiling down, watching us while we pray for you. Every day we pray for you, till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.